Bom dia, meus amigos. Bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuse. Aqui a gente trata a segurança pública de dentro para fora. Peço desculpas pela voz, mas a garganta desandou e eu não poderia deixar de comentar esse vídeo, de fazer esse vídeo hoje para comentar com vocês um caso que está envolvendo os escrivães de Polícia Federal. Nós tivemos semana passada uma notícia envolvendo uma colega escrivã de Polícia Federal que tentou intimar o presidente da República num inquérito em que ele é investigado. Eu li muitas coisas, muitas pessoas falando sobre o caso e resolvi me manifestar. Eu ainda estou diretor da Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal, a nossa ANEPF, e não falo em nome dela, mas eu posso dizer que os meus pares devem compartilhar da minha opinião. Eu vou exibir esse vídeo antes de postá-lo aos meus colegas. E aí, falando especificamente do caso, o que aconteceu? Houve uma instauração de um inquérito e a partir desse inquérito começaram a se tomar algumas providências. Para a gente entender um pouquinho antes, o inquérito policial existe somente aqui no Brasil e em mais outros 2 países no mundo, 2 países africanos. É um modelo diferente, é um modelo burocrático, onde as coisas são totalmente travadas. Para que vocês tenham noção, uma colega ou um colega escrivão de Polícia Federal formado com nível superior, com pós-graduação, com mestrado e com doutorado, não tem liberdade para fazer uma intimação por ele próprio. Ele tem que passar pela trava, pelo crivo de um delegado de polícia nos termos da nossa lei. Isso existe no Brasil e em mais 2 países, como eu falei. A nossa colega, ela passou em todos os noticiários e dando a entender que ela teria cometido alguma irregularidade funcional, inclusive algum constrangimento, interligado para a Secretaria do Presidente da República para agendar a data e hora de uma intimação. Primeira coisa, vamos tentar entender o CPP no seu artigo 221. O artigo 221 do CPP, está passando para vocês aqui para ficar bem claro, ele tem o seu caput e ele tem alguns parágrafos. Nós vamos ter só o parágrafo primeiro e o caput. No caput, vocês estão vendo ali as pessoas cujas funções têm uma forma diferente de serem ouvidas, e ali a gente vê o termo inquirição. No parágrafo primeiro, é uma especificação sobre o presidente, o vice e sobre o depoimento. Vamos de baixo para cima, fica mais fácil para entender. Depoimento a gente usa para a figura da testemunha. Quando a pessoa vai prestar um depoimento, ela vai na condição de depoente. Tanto é que o termo utilizado é o termo de depoimento. No termo de depoimento, a pessoa pode prestar compromisso ou não, mas serve tão somente para as testemunhas. No caso do presidente, não é termo de depoimento, porque ele está sendo investigado. Então nós já excluímos de imediato, na minha ótica, naturalmente, essa figura do termo de depoimento e de que as perguntas sejam feitas por escrito. Voltamos ao caput do artigo 221, que fala em inquirição marcando data e hora. Então, o ato a ser utilizado no caso da oitiva do presidente seria uma inquirição, ou seja, uma inquirição face a face, com data e hora marcada por prerrogativa pelo presidente da República. Vocês estão vendo que aí no finalzinho do caput está falando entre o interrogado e o juiz? No caso do CPP, há um entendimento que essa palavra juiz, no Brasil, aplica-se ao delegado de polícia. Então, substitui-se aí, nesse caso específico, o juiz pelo delegado. Então, a inquirição, depois de autorizada, ela seria feita pelo delegado de polícia, nos termos do artigo 221 do CPP. Como eu sei disso? Eu trabalhei em muitos inquéritos.
Eu tive a oportunidade de dar aula na academia por 10 anos, justamente dessa disciplina, que a gente construiu junto com um grupo de colegas. E uma das coisas que a gente falava para os colegas alunos escrivães é que eles deveriam sempre seguir o verbo. Vamos entender melhor isso. Só que antes, vamos pensar na ordem legal. O ministro Fachin autorizou a instauração do inquérito. Isso foi divulgado. Só que nenhum de nós viu esse documento que autorizava essa instauração. Aí nós temos dois caminhos. Se no primeiro momento o ministro Fachin autorizou a instauração de inquérito de forma genérica, por exemplo, autorizo a instauração de inquérito para investigar o senhor presidente da República Michel Temer, ponto. O delegado, ao tomar conhecimento desse ofício, ele teve nas suas mãos uma autorização do ministro Fachin para o inquérito. O inquérito compreende o todo e ele passou a tomar as providências de acordo com o todo. Uma das providências que ele tomou foi justamente determinar a escrivã de Polícia Federal, aí a gente volta naquele ponto. O delegado determinou a escrivã de Polícia Federal que intimasse o presidente ou que marcasse data e hora para que o presidente fosse ouvido. Por que o delegado fez isso? Porque a ordem do ministro Fachin era uma ordem aberta. Nós estamos trabalhando em suposições, porque ninguém viu. Então, não há que se falar em ilegalidade aí. Transcorreu tudo de acordo com o artigo 221 do CPP, e aí eu não vejo ilegalidade. Há uma outra forma. Digamos que a ordem de instauração do ministro Fachin, ela foi para fins específicos. Por exemplo, autorizo a Polícia Federal a instaurar inquérito com fins específicos para a realização de perícia judicial. Se no ofício inicial estava escrito isso, o delegado, ao tomar conhecimento, não poderia determinar a intimação do presidente da República. Por quê? Porque a ordem do ministro era específica. E esse tipo de inquérito, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários inquéritos vindos do STF, ele tem essa peculiaridade. Ele é presidido, ele é tocado pelo ministro. O ministro dita as regras. Então nós temos dois casos. Ó. Esse caso agora, o ministro disse especificamente que era para fim de perícia. Se ele disse, o delegado, ao tomar conhecimento desse ofício, não deveria dar a ordem legal para a escrivã de Polícia Federal marcar a data e hora. Então, para a gente saber se houve essa ilegalidade, esse constrangimento, nós temos que ter acesso à peça inicial, que é o ofício do ministro Fachin, dizendo se era para fins específicos ou não. Então, muitas das opiniões que a gente está assistindo aí, elas são baseadas no achismo. Eu não vou dar minha opinião, por quê? Porque eu não tive acesso à peça inicial. O dia que nós tivermos, é bem mais fácil de falar. Porque se foi uma ordem aberta, o delegado está certo, a escrivã mais certa ainda, porque cumpriu a ordem legal. Se foi para fins específicos esse ofício de instauração de inquérito, o delegado errou, passou uma ordem legal para a escrivã e a escrivã cumpriu a ordem legal com base numa atitude teoricamente ilegal. Aí a gente criou um filho feio. O filho feio está sendo parido pela escrivã. Só que, na verdade, a escrivã cumpriu uma ordem legal dentro desse instrumento burocrático chamado inquérito policial. Então a escrivã não é a mãe desse filho feio. Esse filho feio tem um pai. O pai, se a instauração partiu de um ofício para fins específicos de perícia, o pai do filho feio é o delegado que determinou a intimação do presidente. E aí, pessoal, eu gostaria de comentar o seguinte. Nós vemos todas as semanas entrevistas dos delegados da Lava Jato dizendo prendemos tanto, para tantas buscas, tantas apreensões. Por que ninguém veio dar entrevista nessa hora e estão deixando a colega escrivã de Polícia Federal
pagar esse pato do filho feio? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Para finalizar, pessoal, a escrivã não é a mãe do filho feio. O filho feio tem dono.